O manga começa com um feiticeiro segurando uma cabeça, e na cena seguinte ele já está sendo partido ao meio. E então vemos uma garota lendo um jornal sobre o coletor de cabeças, que foi derrotado por outro feiticeiro, e no jornal eles estipulam que poderia ser um tal de Zelga, o Estripador. Na próxima cena a garota está patrulhando a cidade de Sture, e do nada ela encontra dois caras brigando. Um dos caras pega o outro pelo pescoço e tenta lançar uma magia nele. Detalhe: esse cara que soltou magia aparentemente é um nobre e ele despreza o cara da rua, pois ele é um plebeu. Voltando à cena, a moça que estava patrulhando os interrompe, e o tal nobre, irritado com as palavras dela, tenta lançar uma magia chamada Brasas Selvagens, e ela cancela sua magia com sua magia e fala pro plebeu sair do caminho, e invoca 5 magias dos elementos formando a amálgama demoníaca. Depois dessa magia descobrimos que ela é uma aluna famosa, com o título de comandante elemental, e depois de tudo isso ela acaba indo falar com o plebeu, e ele do nada cai no chão, preocupada. Ela pergunta o que houve, e ele diz que está com fome. Em um bar ela paga uma refeição para ele, e pergunta se ele era um feiticeiro, e ela pergunta sobre sua varinha, e ele diz que a varinha que ele tem é o suficiente para começar, e então ele se apresenta. Seu nome é Chiles Road, e ele é um feiticeiro viajante. Ela também se apresenta. Seu nome é Alice Fortune. Mudando o assunto, ela diz que largou a escola para se tornar uma caçadora de feiticeiros, e está atualmente caçando um tal de Zelga Marga, o cara lá do começo. E rapidamente o Les diz que ela não conseguirá derrotar Zelga, pois ela é uma pessoa boa e honesta. Por isso não conseguiria lidar com a brutalidade do vilão. Ela, depois de escutar isso, diz para ele não se intrometer na vida dele e vai embora. Ele tenta ir embora também, mas tem que ficar para pagar a conta. Na cena seguinte vemos o cara que estava brigando com o Les. Ele está sem os seus membros, e está pedindo misericórdia. Nesse instante vemos as costas da pessoa que fez isso. Muito provavelmente foi o tal Zelga. Na manhã do outro dia, as pessoas encontram o corpo dele, e foi deixado como se fosse uma arte. E no muro atrás do corpo tem a seguinte mensagem escrita com sangue: assinado com amor por aquele que iluminará vossas vidas com a verdadeira beleza do mundo. Alice fica chocada vendo a cena e jura não perdoar o cara que fez isso. Do nada o Les chega e fala que ela deveria prestar atenção no corpo, pois era a principal dica. Depois de falar isso ele se aproxima e começa a examinar. Depois de examinar ele chega a uma conclusão e sai de cena. Alice vai atrás dele e pergunta quem ele era. E ele pergunta se ela realmente queria caçar Zelga. Ela diz que sim. E mesmo não sendo tão poderosa ainda, em pouco tempo ela entraria no Esquadrão Celestial. E o Les diz que ela está correndo riscos à toa, e diz que vai protegê-la. Depois disso ele é raptado pelo restaurante que ele não pagou a conta. Em uma noite no meio do nada vemos um homem suspeito, falando para uma moça que de noite é perigoso e pede a ela para ir com ele, e então ela tira o sobretudo e revela ser Alice. Ela diz que o caminho de sangue do Zelga teria seu fim, e depois de descobrir sobre Alice, Zelga começa a rir e fica muito feliz. E lança um papo muito louco sobre seleção natural. No meio do papo ele diz que ela é um diamante bruto da seleção natural e diz que vai se aproveitar disso. E então ele ataca ela, e ela se amedronta pois não consegue nem ver a magia dele. Após receber as magias, Alice cai no chão, e o feiticeiro vai em sua direção e diz que mal pode esperar para fazer coisas com ela. Ela, escutando isso, se levanta e tenta lançar uma magia contra ele. Mas nada adianta e ela acaba no chão novamente. E ele diz que faria dela sua nova obra de arte, e ela implora por sua vida, mas antes disso ele queria que ela fizesse coisas com ele, então avança para cima dela, e antes que ele chegasse, uma espada voa em sua direção. Era a varinha do Shin, e ele protege ela, e diz que vai colocar um fim à vida daquela alma miserável. Zelga lança um ataque para cima de Shin, mas ele desvia. E mostra que Zelga não lança magia e sim usa fios reforçados de mana para matar suas vítimas, fios tão afiados quanto espadas. E então o Zelga ataca o Shin novamente, e erra do mesmo jeito. E Shin vai para cima usando o feitiço da espada flamejante, mas não acerta. Ele avança e lança um feitiço que cega, e aparece atrás de Zelga, e ele consegue escapar. Nessa ele pega Alice como refém, mas sem se importar, Shin avança para cima conjurando algo para sua espada, e derrota o feiticeiro em uma lapada só. Depois disso ele tenta um papo com Alice, mas ela chama ele de monstro e manda ficar longe. O resto continua depois.